Olá a todos. Em Marcos, no capítulo 14, versículos 32 a 42, diz o seguinte: Foram depois para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos discípulos: Sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Começou a sentir-se angustiado e cheio de aflição. Depois clamou: Sinto uma tristeza de morte. Fiquem aí e mantenham-se vigilantes. Foi um pouco mais adiante e caiu por terra. Pedia muito a Deus que, se fosse possível, o livrasse da hora do sofrimento. Dizia assim: Ó Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice de amargura. No entanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Voltou depois para junto dos seus discípulos, mas encontrou-os a dormir. Disse então a Pedro: Simão, então tu adormeceste? Não conseguiste ficar acordado ao menos 1 hora? Mantenham-se vigilantes e orem, para que não sejam vencidos nesta tentação. O espírito quer, mas o corpo é fraco. Afastou-se outra vez para ir orar e repetia as mesmas palavras. Foi em seguida para junto dos seus discípulos e encontrou-os novamente a dormir. Tinham os olhos pesados de sono. Eles nem sabiam o que haviam de responder. Quando Jesus voltou para junto deles pela 3ª vez, continuavam a dormir e a descansar. Basta, disse Jesus. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Já aí vem aquele que me atraiçoa. Jesus levou os seus discípulos para um local calmo, um local silencioso, para que eles estivessem em oração com ele. Neste jardim chamado Getsemane, Jesus abre o seu coração para os seus discípulos, para Deus e para todos nós. Jesus revela as suas lutas interiores, a sua agonia, os seus medos por ter que enfrentar a cruz por amor de todos nós. Quando ele diz: Sinto uma tristeza de morte, esta tristeza deve-se ao facto de Jesus saber que tinha chegado a hora dele cumprir a sua missão, morrer pelos nossos pecados. Não era uma morte qualquer. Era uma morte em que ele iria beber o cálice da ira de Deus. Ou seja, Jesus ia pagar o preço naquela cruz por todos os nossos pecados. O peso do pecado da humanidade iria estar sobre ele. Percebem agora a sua agonia? Jesus sabia e sentia em si, na sua alma, o peso daquele momento. Por isso ele pede ao Pai que afastasse dele aquele cálice. No entanto, ele também diz: Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus sabia que veio ao mundo para morrer numa cruz. Essa era a sua missão. E foi por causa do seu amor incondicional que ele foi obediente à vontade do Pai. No Getsemane, Jesus não negou as suas emoções. Jesus não negou o seu sofrimento. No Getsemane, Jesus prova o seu amor, entregando-se, mesmo sofrendo. Ainda é só terça-feira, mas o domingo está já aí.